Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Filosofia e Sociologia e hoje, galera, olha, eu gostaria de tratar da seguinte forma. Nós estamos próximos do Enem, hoje são exatamente dia 12 de 10 de 2023 e faltam aí pelo menos 4 semanas para o Enem. E hoje eu gostaria de fazer o seguinte, nas últimas semanas, eu fiz alguns aulões, tá? Eu fiz um aulão no curso Conquista. E lá eu passei uma lista de exercícios, certo? Com 17 exercícios, fazendo toda a revisão da história da filosofia. Cada questão diz respeito a um conteúdo de filosofia, mas não é qualquer conteúdo. São os principais temas que mais caem, né, no Enem. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, eu gostaria que vocês tivessem em mãos as mesmas coisas que eu estaria aqui na tela, tá bom, gente? Então vocês podem perceber, ó, que são as mesmas questões que eu estava trabalhando nos aulões. Só que aconteceu? A primeira questão, a segunda, né, e a questão do helenismo, elas tomaram bastante nosso tempo, porque são três conteúdos totalmente diferentes que tem muita coisa, né, incluído. Eu lembro que no Conquista, no aulão de sábado, ficou faltando a gente terminar de corrigir a questão número 3, né, que fala sobre Aristóteles e Hobbes, exatamente sobre política nesses dois autores, tá bom? Então o que eu gostaria de fazer? Vou fazer aqui a resolução dessa questão, número 3, daquela lista de exercícios que eu passei, e durante, né, a correção eu vou fazendo algumas revisões no que diz respeito a esses autores, tá legal? É bastante coisa, então eu peço que vocês tenham aí, prestem bastante atenção no conteúdo, tá certo? Então o que nós precisaremos para poder iniciar aqui o nosso vídeo? Em primeiro lugar, eu preciso que vocês, lembrando, façam exatamente as coisas que eu estou fazendo. Então, pausem o vídeo, peguem a lista de exercícios, tá bom? Coloquem na questão número 3, peguem uma outra folha, pode ser uma folha 4, e vocês coloquem a folha do mesmo jeito que está aqui, vocês estão vendo no vídeo. Uma folha deitada, em branco, ou podem pegar o próprio caderno de vocês, ou até anotar na própria folha mesmo de exercícios, tá bom? Mas eu aconselho que vocês anotem, que é para vocês não se distraírem aqui durante a resolução do vídeo, certo? Então vamos começar. Eu vou abrir aqui a questão e, como sempre eu falo para vocês, a primeira coisa, né, que eu irei ler quando eu abrir o caderno de questões do Enem. Você está fazendo questão de ciências humanas, abriu o caderno de ciências humanas e aí você se deparou com a primeira questão. O que é a primeira coisa que a gente lê? Né? Eu sempre falo isso para vocês em aula. Primeira coisa que a gente lê quando vai solucionar uma questão de filosofia, de sociologia, até mesmo de história do Enem. Primeira coisa, a gente vai ler a fonte, certo? A fonte, ela irá te colocar no período histórico da questão. E também ela mostrará a você sobre de qual autor que se trata a questão, certo? Bem, em alguns casos, a fonte ela diz para você informações importantes, mas em outros casos não. E esse aqui é um desses exemplos, né? O que a gente tem aqui na fonte? O Nicolau, Antologia Ilustrada de Filosofia. No mínimo, você sabe que essa questão é de filosofia, então é importante saber. E ele diz aqui, das origens à Idade Moderna. Então, a gente sabe que o conteúdo dessa questão tem a ver com os primeiros filósofos, os pré-socráticos, Sócrates e Aristóteles, e os modernos, porque aqui diz Idade Moderna, certo? Então tem alguma coisa a ver com isso, né? Isso tem que estar girando em torno aí do seu pensamento. Bem, a segunda coisa que a gente lê, gente, é o enunciado, né? O comando, é ele que vai dizer pra gente como que nós iremos resolver a questão, certo? Vamos lá. Referente à Constituição da Sociedade Civil, considere, respectivamente, o correto posicionamento de Aristóteles e Hobbes. Bom, galera, lembra o que eu falo em sala? Eu peço que vocês aí pensem, né? Parem o vídeo rapidinho e selecionem aí nesse enunciado quais são as palavras mais importantes que a gente precisa sublinhar para que nós
não nos confundamos ou para que nós possamos, né, direcionar a resolução da nossa questão de forma satisfatória, certo? Quais são as palavras aí mais importantes? Pausa o vídeo aí e tenta identificar. Agora, vamos ver se realmente, se vocês marcaram a mesma coisa aí que a resolução da questão pede. Então, a primeira palavra aqui, o primeiro conjunto de palavras que tem que ser selecionado é isso daqui, ó. Constituição da sociedade civil, tá? Então, gente, a questão está falando sobre constituição da sociedade civil, certo? Não está falando sobre ética, não está falando sobre conhecimento, não está falando sobre metafísica, ele está falando sobre sociedade civil, filosofia social, filosofia política, tá certo? Depois, a palavrinha respectivamente, né? Por que essa palavra aqui ela é importante? Olha só, olha o que vem depois de respectivamente. Ele quer saber, referente à sociedade civil, respectivamente, o posicionamento de, olha aqui as outras palavras que eu tenho que sublinhar, ó. Aristóteles e a outra, Hobbes. Ele não quer saber, na resolução da questão, primeiro o que o Hobbes pensa e depois o Aristóteles. Vocês podem perceber que nas alternativas tem sempre esse marcador. É ele que vai dizer para você exatamente o que o comando quer. Ele quer que a primeira alternativa seja do Aristóteles e a segunda seja do Hobbes, para vocês acabarem não invertendo a ordem. Então, toda vez que estiver escrito respectivamente, vocês sabem que primeiro é esse, depois esse daqui. Tá certo, gente? Tentando falar de uma forma bem didática para quem não sabe isso. Então, essas são as palavrinhas mais importantes do enunciado. Você tem que se atentar que ele está falando de constituição de sociedade civil, ele está falando do pensamento de Aristóteles e do pensamento de Hobbes. Mas vamos lá, o que esses dois autores pensavam com relação ao fenômeno da sociedade civil? Peguem aí, gente, o caderno de vocês, ou peguem aí a folha de vocês, e vamos fazer uma revisão sobre esses dois autores? Bem, galera, o enunciado, ele enuncia, né, três palavras muito importantes, né? A primeira delas é sociedade civil. O que na verdade é sociedade civil, hein? A segunda é Aristóteles, né? O que o Aristóteles pensa com relação à sociedade civil? E o terceiro é Hobbes, certo? Então vamos fazer um resumo dessas três, dessa ideia e desses dois autores. Em primeiro lugar, sociedade civil. Anotem aí, gente. Pega o caderno, pega a folha, ou anotem mesmo no própria folha de exercícios. Sociedade civil, o que é isso, né? É organização social em forma de Estado, leis, regras sociais, enfim, não é o estado de natureza. Olha, vemos aqui mais um conceito, certo? Não tem como falar sobre sociedade civil no contexto da filosofia moderna sem falar de estado de natureza. Afinal de contas, gente, vocês lembram nas aulas de filosofia moderna? Quem não teve aula de filosofia moderna? Olha só, aqui como a gente consegue elencar vários outros conceitos só a partir de um conceito só. Falar de sociedade civil te obriga a falar de estado de natureza. O que é estado de natureza em resumo? Tá, galera? O estado de natureza é um momento da vida humana no qual não há estado, leis, etc. Em outras palavras, o ser humano vive no seu... Desculpa, deixa eu voltar aqui. O ser humano vive no seu estado natural. Ignorem esses errinhos aqui, gente. É por causa do tamanho da folha aqui do Word, tá bom? Então, gente, em resumo, o estado de natureza é aquele momento da vida humana no qual não há estado, não há leis, etc. Em outras palavras, o ser humano ele vive no seu estado natural, né?
Não tem governo, não tem leis, não tem nenhuma instituição que organiza a sociedade, que faz com que você entregue a sua liberdade, né? No caso aqui não há nenhuma instituição no qual você entregue a sua liberdade. Certo, gente? Isso aqui de forma extremamente didática, tá bom? Para quem nunca estudou esse tema e para quem já estudou para poder revisar, tá certo? Galera, o estado de natureza é só vocês pensarem o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um esquema. Você tem o estado de natureza, você tem o contrato social e você tem a sociedade. Esse aqui são os três conceitos, né, mais importantes do início da filosofia moderna. Pensem sempre que nós estamos aqui, nós estamos na sociedade civil, claro. Por que sociedade civil? Porque ela é organizada em forma de Estado, de leis e de regras sociais. Mas bem, como que era o ser humano, gente, antes dessa sociedade civil? Antes da gente se organizar em sociedade? Hein? Antes da gente se organizar em sociedade, alguns autores dizem que nós vivíamos num estado de natureza. Na verdade, gente, isso não é exatamente uma teoria histórica. Eles não estão falando da pré-história, por exemplo, né? Não estão falando que antes da sociedade civil nós vivíamos na pré-história, aqueles períodos das cavernas. Na verdade, o que esses autores eles estão querendo dizer é que eles estão fazendo uma hipótese imaginária, eles estão levantando uma hipótese de como seria o ser humano caso ele não vivesse em sociedade, caso ele não entregasse a sua liberdade a um Estado. Né? Ou seja, em outras palavras, caso ele vivesse em seu estado natural. Tá certo? Então, desses três conceitos aqui, nós falamos do estado de natureza. Agora, o outro conceito que vem, vocês podem perceber que falar de um conceito sempre te leva a outro. Anotem aí, por favor. Aqui, ó, contrato social. O que é o contrato social, gente? O contrato social é uma convenção, né? É uma convenção que os seres humanos, de uma certa forma, vou botar aqui entre aspas, assinam. Para quê? Para que possam fundar a sociedade civil, né? De forma didática, para sair do estado de natureza. O contrato social, o que ele faz com os seres humanos? Ele tira o ser humano do estado de natureza e o coloca no estado social, tá? Por assim dizer, de uma forma extremamente simplória, tá certo, galera? Bem, então resumindo, estado de natureza é um estado hipotético no qual o ser humano vive no seu estado natural. E aí, por algum motivo, o ser humano ele sente a necessidade de criar o contrato social para fundar a sociedade civil, certo? Bem, agora surge a pergunta que é a pergunta fundamental, tá certo? Por que o ser humano saiu do estado de natureza e fundou a sociedade civil? Hein? Vocês já pararam para pensar nisso? O que levou o ser humano a fazer a passar por esse processo? Bem, autores, agora olha só a resposta. Autores chamados contratualistas acreditam que a natureza humana deu ensejo. O que é ensejo? Oportunizou. Ó, aqui é uma palavrinha nova para vocês colocar aí na redação, certo? Autores chamados contratualistas acreditam, né, que a natureza humana deu ensejo à sociedade civil.
que o civil aqui não vai aparecer para vocês, mas vocês sabem que é civil. E aí, outro conceito aqui para a gente revisar. O que são contratualistas? Caso apareça no Enem... Desculpa, gente. Caso apareça no Enem, o que são os contratualistas? Tá? Os contratualistas são autores que pensam o início da sociedade civil por meio de um contrato social. O que é contrato social? Já está escrito ali em cima. É uma convenção entre os seres humanos. Tá certo? Bem, rapidamente falando, né, quem foram esses contratualistas? Tá bom? 3 são os contratualistas que são, né, considerados aí os contratualistas propriamente dito. Tá bom? O primeiro deles, gente, é o Thomas Hobbes. É o que a questão que nós estamos tratando, ela cita, certo? O que o Thomas Hobbes ele acreditava? O Thomas Hobbes acreditava que... Só um momentinho, por favor. Erros técnicos, galera, estamos de volta. Então, para o Hobbes, no estado de natureza, o ser humano, ele é o quê? O ser humano é bélico. A gente, de forma didática, poderia falar que o ser humano é mau por natureza. Né? O ser humano, em estado de natureza, ele vive em prol do próprio de si mesmo, certo? O que isso causa? Isso causa guerra de todos contra todos. Bem, para o Hobbes, por que o ser humano então criou a sociedade civil? Para garantir a segurança, certo? É só vocês pensarem, se o ser humano ele é mau por natureza e ele vive em prol de si mesmo, a chance, a possibilidade, o estado da sociedade, as condições daquele meio social de viver em guerra, de morte, é muito maior. Então, para o Hobbes, o ser humano cria a sociedade civil para que ele possa garantir a segurança, para que ele possa garantir a vida, tá, gente? Quando eu falo segurança, estou falando da vida, certo? O Locke, galera, o Locke ele diz o seguinte, né? O Locke ele é um empirista, vocês lembram disso? Então, por ser o empirista, ele não acredita que o ser humano, ele não acredita em ideias inatas, ele não acredita exatamente numa natureza humana, nesse sentido. Pro Locke, né, o ser humano, ele não é bom nem mal por natureza. Ele é uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Né? Ele é um papel em branco. Mas pro Locke, né, diferentemente do Hobbes, o ser humano ele tem 3 direitos naturais. Vocês lembram disso? Quem nunca viu está aí. O ser humano ele tem 3 direitos naturais. 1, direito à vida. 2, direito à liberdade. E 3, direito à propriedade privada. Certo, galera? Bem, por que o ser humano então criou a sociedade civil, segundo Locke, para garantir esses direitos naturais que o ser humano tem desde seu estado de natureza? Beleza? Quem acredita nesses direitos naturais é chamado de quê, galera? Olha, caso caia no Enem, vocês têm aí, ó, jus naturalista. São pessoas que acreditam que o ser humano tem direitos naturais. Agora aqui rapidinho, galera, a questão não é sobre o Rousseau, mas só para vocês lembrarem aqui rapidinho. O que o Rousseau pensa sobre tudo isso? No estado de natureza, o ser humano ele é bom. O ser humano não é mau, ao contrário do que o Hobbes pensa. Então, para o Locke, para o Rousseau, o ser humano é bom por natureza. Mas alguma coisa acontece que faz com que o ser humano precise criar um contrato social a fim de chegar à sociedade civil. E o que é isso? Ele chama de propriedade privada. Tá? A propriedade privada é a origem
da desigualdade entre os seres humanos, tá bom? Então, galera, o ser humano é bom por natureza, segundo Rousseau, mas a propriedade privada, ela deu origem a um conjunto de males sociais que fez com que o ser humano se corrompesse, tá legal? Atentem-se a isso. Não é simplesmente o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompeu. É a propriedade privada que deu origem a certos males que corrompeu o ser humano. Tá bom, gente? Então, mas vamos voltar aqui para a nossa questão. A questão quer saber o que Hobbes e o Aristóteles pensam sobre a sociedade civil. Vamos ver aqui rapidamente o que o Aristóteles, né, ele pensa sobre tudo isso. Gente, só para situar vocês aqui novamente no tempo, eu sou bem chato com essa coisa, mas eu juro para vocês que durante a resolução da prova, isso vai ajudar vocês. Eu sempre falo que a filosofia ela é dividida em 4 períodos, tá? O primeiro período é a filosofia antiga, certo? É aquele período que é antes de Cristo. Então vocês podem anotar aí. O que é filosofia antiga? De forma didática, assim, como se fosse um gatilho mental, para que vocês, na hora da prova, não se confundam. É o período antes de Cristo. É todos aqueles pensadores que vêm antes de Cristo. Ah, existiram filósofos antigos depois de Cristo? Sim, gente. Mas a gente sabe que essas datas não são exatas, tá certo? Isso que eu estou fazendo é puramente didático, beleza? Bem, e depois de Cristo você tem um conjunto de autores chamados filósofos medievais, tá certo? Que são mais ou menos ali entre o século V e o século, enfim, 15, né, 14 depois de Cristo. A partir do século 15 e 16, galera, a gente tem a filosofia moderna. Lembra que eu sempre falo sobre isso? É o período do Renascimento, do Iluminismo, da Revolução Francesa. E, galera, a partir do século XIX, século XX, do Nietzsche, né, pra cá, o Kierkegaard, o que a gente tem? A gente tem filosofia contemporânea, tá beleza? E por que eu tô falando isso pra vocês? Eu tô falando isso pra vocês, gente, pra que vocês não confundam aqui as datas, tá bom? O que a gente acabou de falar, né, só pra eu voltar aqui em cima, o que a gente acabou de falar, isso daqui, tudo, ó, tudo isso daqui é filosofia moderna, não é filosofia antiga. Tá bom? Isso aqui é filosofia moderna, tá certo? São Hobbes, Locke e Rousseau. Existem outros filósofos modernos? Claro que existe, a gente sabe que tem o Descartes, tem o Hume. Só que o que acontece? Esses autores aqui, eles são contratualistas, porque eles acreditam em contrato social, tá legal? Isso diz respeito à filosofia moderna, tá? No que diz respeito a Aristóteles, a gente não está falando, né? Olha aqui embaixo, ó, lá embaixo. Quando a gente fala de Aristóteles, nós não estamos mais falando de filosofia moderna. Na verdade, isso até eu inverti até a ordem aqui dos períodos. O Aristóteles, ele é da filosofia antiga e os contratualistas, eles são da filosofia moderna, tá beleza, galera? O Aristóteles, ele veio antes do Hobbes, veio antes do Locke, veio antes do Rousseau. E o Aristóteles, ele pensava o seguinte, qual é a principal frase do Aristóteles no que diz respeito à política, né? Essa frase aqui, gente, ó. O homem, ou eu prefiro colocar o humano, né, é um animal político. Essa aqui é a frase que mais ou menos resume o pensamento político do Aristóteles. Galera, o que o Aristóteles ele quer dizer com isso, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer que o ser humano é um animal político, né? Eu lembro que durante o aulão isso deu uma leve discussão, assim, uma discussão sadia entre nós, né? A gente falando do caso dos indígenas e tudo mais. O que o Aristóteles ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, gente, em resumo, primeiro de tudo, a essência do ser humano é política. Por isso que o ser humano é um animal político. O ser humano, ele é um animal racional e político. E o que isso quer dizer? Deixa eu ajeitar aqui para ficar tudo bonitinho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ser humano só se realiza enquanto ser humano
se estiver em comunidade, participando dos assuntos da polis. Beleza, galera? Esse é o resumo do Aristóteles. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre Hobbes e Aristóteles? Para o Aristóteles, o ser humano não é sociável por natureza. Ele não vive naturalmente em sociedade. Em estado de natureza, a natureza do ser humano é bélica, é individualista, tá certo? Falando de forma didática, tá, gente? Pelo amor de Deus. Para o Aristóteles, ao contrário. O Aristóteles ele veio antes do Hobbes. Mas mesmo assim, ele pensava, ele não pensava o contrário do Hobbes, né? É assim que se fala, isso é anacrônico. Nós podemos perceber que o Aristóteles tem um posicionamento oposto, ou melhor, o Hobbes tem um posicionamento oposto do Aristóteles. Bem, então o que isso quer dizer? Que para o Aristóteles, o ser humano ele é sociável por natureza. Ser humano é ser político, é ser comunitário, é viver em sociedade, é viver em organização social. Beleza, gente? Então vamos voltar aqui para a questão. Bom, galera, depois desse resumo, dessa revisão, fica fácil, né, resolver a questão. Bem, nós já lemos o enunciado, já lemos a fonte. Vamos ler o texto só para ver o que tem de interessante no texto? Lembrando, nunca se lê o texto, gente, de forma aleatória. A gente tem que ler o texto se atendo ao que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo a concepção. O que Aristóteles e o que o Hobbes pensam da sociedade civil? O que eles pensam com relação a isso? Né? Vamos tentar sublinhar aqui uma frase em azulzinho para Aristóteles. Em uma frase em verde para o Hobbes, vamos ver o que o texto ele diz? Vamos lá. Polemizando contra, olha só, hein? Contra a tradicional tese aristotélica que via na sociedade o resultado de um instinto primordial, Hobbes sustenta que no gênero humano, diferente do animal, não existe sociabilidade instintiva. Galera, essa questão é muito tranquila. Para quem estudou Aristóteles, para quem estudou Hobbes, essa questão é tranquila. Mesmo para quem não estudou, as questões de filosofia, elas exigem que você estude a teoria dos autores. Mas tem algumas que, se você for esperto ou esperto, você consegue solucionar só lendo o texto. Olha o que diz aqui. Aqui diz que para o Aristóteles, né, vamos colocar aqui em azulzinho, o que ele diz? Para o Aristóteles, a sociedade ela é um instinto primordial. Lembra que a gente acabou de falar que para Aristóteles o ser humano ele é um animal político, ou seja, a natureza do ser humano é ser sociável. Ó, só para vocês não confundirem, há uma diferença entre Aristóteles e Rousseau. Talvez isso possa até gerar confusão em vocês. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Isso pode gerar confusão. O Rousseau, gente, ele é diferente do Aristóteles, porque o Rousseau ele é contratualista. Anotem aí, por favor. Pausa no vídeo e coloquem assim. O Rousseau, ele é contratualista. O Aristóteles não é contratualista. Por quê? Para você ser contratualista, você precisa supor que primeiro, ó, volta aqui, olha aqui o mapinha mental que eu fiz. Para você ser contratualista, você precisa supor que a sociedade ela surge de um contrato social. Antes do contrato social, tem que ter havido um estado de natureza, tá, galera? O Aristóteles, ele não diz que o ser humano é bom por natureza, é sociável, e ele criou depois um contrato social. Não. Para o Aristóteles, desde o estado de natureza, o ser humano já é sociável. Não precisa um contrato social para constituir a sociedade civil, tá entendendo? Para constituir o caráter de sociabilidade do ser humano. Vocês estão entendendo? Então, há uma diferença entre Rousseau e Aristóteles, tá? Então, de acordo com o texto, o Aristóteles ele acredita que a vida em sociedade é um instinto primordial do ser humano, tá? E o que o texto diz sobre o Hobbes, galera? Vamos ver aqui, ó, o Hobbes, segundo o texto, vamos colocar em verde para que fique tudo muito bem organizado. Ele sustenta que não existe sociabilidade instintiva no ser humano, ou seja, para o Hobbes, o ser humano ele não é naturalmente sociável, ele não se organiza.
é naturalmente em sociedade. Para ele, isso é uma criação artificial, tá, galera? Então vamos lá, vamos ver o que depois disso aqui, o que a gente pode colocar como alternativa? Novamente, vamos ao comando da questão. Referente à Constituição da Sociedade Civil, considere respectivamente, gente, novamente, o que é respectivamente? Primeiro esse, depois aquele, tá legal? A. Respectivamente, para o Aristóteles, a sociedade civil ela é um instrumento artificial para a realização da justiça? Gente, não pode ser isso. Qual é a palavrinha aqui que mata, que diz que essa alternativa está errada? É a palavra artificial, tá bom? Para o Aristóteles, a sociedade ela não é artificial. Ela é parte da essência do ser humano, certo? Ela é o momento no interior do qual o ser humano se realiza enquanto ser humano. Tudo bem, gente? Então a gente já pode cortar já de vez aqui essa alternativa, tá legal? B. Respectivamente, começando por Aristóteles. Isso aqui diz respeito ao Aristóteles. Realização, né? Ou seja, a sociedade civil é a realização. Desculpa. A sociedade civil é a realização das disposições naturais do homem? Sim, isso aqui está correto, tá bom? Lembrando, ó, por Aristóteles, a sociedade é um resultado de um instinto primordial. Então, ela é uma realização natural do homem, tá? Para quem não conseguiu entender essa parte aqui, significa isso, tá bom? Eu vou colocar aqui em azulzinho para simbolizar o Aristóteles, tá bom? Respectivamente, então, a próxima tem que dizer respeito ao Hobbes. A sociedade civil para o Hobbes é um artifício necessário para frear a natureza humana? Sim, galera. Qual é a natureza humana para o Hobbes? Ela é egoísta, ela é má, ela é bélica, certo? Então, ele cria a sociedade civil com a finalidade, quer dizer, o ser humano, né, cria a sociedade civil a partir de um contrato social para frear essa natureza bélica que é do ser humano. Então, galera, a gente sabe aqui que essa alternativa ela está correta, letra B, tá bom, gente? Quem aí, assim, a gente sabe que o Enem ele é um vestibular que ele exige é muito longo, né? São muitas questões. Então, olha só, quando vocês identificarem a questão, vocês viram que está certo, vocês já podem marcar, já podem pular para outra alternativa, tá bom? Vocês podem até ler, a gente pode até ler as outras alternativas e ver por que elas estão erradas, tá legal? Mas vocês sabem que qualquer alternativa que fala sobre, no caso do Aristóteles, da sociedade civil ser involuntária, ela ser artificial, vocês sabem que está errado, tá bom, gente? Sociedade civil para Aristóteles ela é natural, não as leis elas não são naturais, é o ser humano que cria as leis. Mas eu digo, ser sociável, a necessidade de viver em sociedade é a essência do ser humano. Tá tudo bem, galera? Bem, gente, anotem essas coisas. Eu vou abrir aqui novamente o mapa mental. Anotem tudo isso, beleza, gente? Isso aqui é uma boa revisão de Aristóteles e os contratualistas, tá legal? Pausem o vídeo, façam o mapa mental, organizem esse meu mapa mental aqui. Quando você tenta organizar, você fixa melhor o conteúdo, beleza, galera? E continuem fazendo os exercícios, tá legal? Gente, muito obrigado pela atenção. Ficarei por aqui. Até um próximo vídeo. Bons estudos e boa prova!